joia, joia com vocês? Tudo beleza? Tudo certo? Então, gente, as lives, caramba! Olha, eu fiquei muito feliz mesmo de poder estar um pouquinho perto de vocês, mesmo que seja à distância, né? Mas estar perto, tá bom? Semana que vem vamos ter novidades, já falei isso nas lives, né? Bem, hoje nós vamos dar início à nossa segunda apostila. Vamos iniciar o segundo bimestre. Antes, gostaria de parabenizar a todos que realizaram as provas, que realizaram os trabalhos em dia, né? Todo mundo ficou com uma nota show de bola, todo mundo ficou com uma nota boa, né? Todos aqueles que estudaram, todos que fizeram os trabalhos, todo mundo está, ó, de parabéns, tá bom? Bem, então hoje a gente vai começar a nossa aula, a nossa primeira aula, né? Na verdade, do segundo bimestre. E nós vamos começar com língua portuguesa, falando sobre o que é notícia. Então, nós vamos começar hoje na página 2 e vamos até a página 7, ok? Acompanhem comigo o que é notícia. Prestem bem atenção. Olá, queridos telespectadores! Tudo bom? Hoje vamos falar sobre a notícia. Mas o que é a notícia? A notícia é um relato, é um fato que é contado para outras pessoas. A notícia, ela pode ser contada em forma de texto, em forma de áudio, ela pode ser televisionada. A notícia, ela pode ser dada de várias maneiras. E a intenção dela é atingir o público. A notícia, ela tem que chegar até o público, até você. Então, agora nós vamos ler a notícia lá na página 4. Vamos falar sobre o Brasil que vai ganhar um novo museu. Acompanhem comigo. Notícias e mais notícias. As notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. Como você e sua família costumam se manter informados? Quando você lê uma notícia, você percebe que ela apresenta um título. O título de uma notícia informa ao leitor sobre o fato que será apresentado. Leia o título da notícia a seguir e responda: trata-se de uma boa ou de uma má notícia? Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra das Capivaras. Leiam comigo. Patrimônio da Humanidade, desde 1991, o local vai abrigar o Museu da Natureza. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente. Contudo, para ser um dos museus mais interessantes do Brasil, pense na localização. O espaço traça uma linha do tempo da vida. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Por fim, os visitantes poderão entender um pouco mais sobre o período do domínio dos dinossauros e, claro, os impactos causados pelo homem na Terra. Destaque para as consequências climáticas. O Museu da Natureza foi projetado em formato de caracol e conta com sistemas de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado. Tudo sustentável. O projeto desenhado pelo Escritório de Arquitetura Adel Agnese Arquitetos Associados pretende reutilizar a água da chuva, que fica armazenada em um tanque de retenção.
A inauguração está prevista para 18 de dezembro. Parque Nacional da Serra da Capivara. O parque foi criado em 1979 e, desde então, trabalha pela preservação de um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Lá, existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 50 mil anos. Assim, como o Museu da Natureza, o Parque Nacional foi viabilizado pela determinação da arqueóloga Niede Guidon, atualmente no comando da Fundação Museu do Homem Americano, instituição responsável pelo manejo do parque. Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Jornal de Boas Notícias, 21 de novembro de 2018. Ficou curioso? Inaugurado no dia 18 de dezembro de 2018, no município de Coronel José Dias, sul do Piauí, o Museu da Natureza conta com a história da natureza na região, desde o surgimento do universo até os dias atuais. Assista ao vídeo do site Cidade Verde e veja o que o museu oferece aos visitantes. E embaixo a gente tem o site. Bem, essa foi a nossa notícia de hoje. Então, agora vocês vão ver as atividades relacionadas a essa notícia. Fiquem ligadinhos! Gostaram da nossa notícia? Bem, agora nós vamos ler as atividades relacionadas a essa notícia, ok? Fiquem ligadinhos que eu vou estar lendo a apostila e aí vocês vão acompanhando para depois responder as questões. Joia? Vamos lá! Jogo rápido, lá na página 5. A principal intenção de uma notícia é informar ao leitor sobre fatos de interesse público. Então, a notícia ela tem que chegar ao público, ela tem que chegar até as pessoas, certo? Letra A. De acordo com o título do texto que você leu anteriormente, o fato noticiado já havia acontecido ou ainda iria acontecer? Letra B. Que informação o subtítulo, que é aquela partezinha de baixo, né? Depois do título, porque o título a gente tem ele, é grande, chamativo, né? E o subtítulo, ele fica embaixo do título, não com tanto destaque. Que informação o subtítulo da notícia traz sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara? Então, vocês vão lá, vão ler o subtítulo, né? Que são aquelas frases menos destacadas e vão falar qual a informação que ela traz. Letra C. O que você acha do fato de um país ganhar um museu? Explique sua resposta. Bem, eu particularmente acho muito interessante, né? Porque o museu, ele retrata, ele conta a história de um país, de um lugar, de uma cidade, enfim, de uma população. Então, é muito importante o museu. Isso, na minha opinião, cada um vai expressar a sua opinião. Já na página 6, nós temos assim: uma notícia pode ser veiculada principalmente em jornais e em revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital. O público de uma notícia, ou seja, aqueles que vão ler, dependerá do assunto noticiado. Então, galerinha, antes da gente continuar, a notícia hoje em dia, ela pode ser transmitida de várias formas, certo? A notícia ela pode ser transmitida pelo rádio, pela TV, pela internet, né? Pelo jornal impresso, que é aquele que a gente compra na banca de jornal, né? Hoje em dia a gente quase não usa mais, mas a banca ainda existe, tá? Então vamos lá. Esse assunto pode ser restrito, um tema muito específico pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar. Por exemplo, quando a gente fala de política, nem todos se interessam. Quando a gente fala sobre economia, nem todo mundo se interessa. Agora, quando a gente fala de um show, de um mega show que vai acontecer com uma artista muito famosa, aí muitas pessoas acabam se interessando, certo? Então, vamos lá. Esse assunto pode ser restrito, um tema muito específico pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar, ou variado. Temas diversos que chamarão a atenção de vários leitores, ok? Desafio.
Leia a referência do texto. Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. E responda: em que suporte a notícia que você leu foi publicada? O público que ela está destinada é restrito ou variado? Então, vocês vão ter que ver se aquela notícia ela foi dada para um público restrito, para um público variado, né? Várias pessoas podem ler. Vocês vão ver e vão responder, ok? Agora, uma outra informação muito interessante. Nós temos 6 itens que são essenciais em uma notícia. Se, por acaso, uma notícia não estiver completa com esses 6 itens, pode ser que ela não tenha sido muito bem formulada. Então, quando nós formos fazer uma notícia, escrever uma notícia, nós temos que prestar atenção para preencher todos esses fatos, ok? Para responder todas essas perguntas. Vamos lá. De modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas. O que? O que é aquela notícia? Quando aquela notícia aconteceu? Onde aquela notícia? Onde aquele fato aconteceu? Como? Como se deu aquele fato? Como que aquele fato aconteceu? Como aquele fato vai acontecer, né? Porque a notícia, ela não pode retratar, ela não retrata só alguma coisa que já passou, né? Ela também pode retratar alguma coisa que ainda vai acontecer, né? Ela também pode falar do futuro. Como aconteceu aquele fato? Com quem aconteceu aquele fato? Quem são as pessoas envolvidas naquela notícia? E por que aquele fato aconteceu? Certo? Então, quando a gente for escrever uma notícia, ou quando a gente for ler uma notícia, for ouvir uma notícia, a notícia ela tem que preencher esses 6 itens, ok? Mudando para a página 7, que é a nossa última página, a gente também tem aqui uma interpretação. Retome o texto. Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara e identifique as seguintes informações. O que foi noticiado? B. Quando o fato noticiado aconteceu? C. Onde ocorreu o fato noticiado? D. Como o fato ocorreu? Letra E. Quem está envolvido? Né? Quem é que está envolvido na criação do museu, na elaboração? E letra F. Por que o fato noticiado aconteceu? Certo? Então, vocês vão ver, vão ler e vão responder todas essas questões, ok? Beleza? Vamos lá, continuando. Igual ou diferente? A data da publicação da notícia e a data em que o fato noticiado aconteceria são a mesma. Então, eu quero saber se a data em que a notícia foi publicada e a data da inauguração do museu são a mesma data? Não, não são a mesma data, porque eu acabei de falar. É uma notícia que está relatando algo que ainda vai acontecer no futuro, mas essa notícia já está sendo noticiada para que o público saiba que vai haver um museu, né? E para que essas pessoas elas possam ir até esse museu a partir da data de inauguração, né? As pessoas vão visitar esse museu. Agora, o último trechinho. Você viu que uma notícia costuma responder a 6 perguntas básicas, que tem como função apresentar um resumo do fato apresentado. Essas informações correspondem ao lead. Lembra o que é lead? Lead é aquele primeiro parágrafo, né? Que é o parágrafo que conta o que é mais importante sobre aquela notícia, certo? Ali ele conta os fatos principais. Embaixo ele vai só relatando como aqueles fatos aconteceram. Mas o lead, que é o primeiro parágrafo, ele dá as informações básicas daquela notícia, certo? Ele responde aquelas 6 perguntas, ok? Além do título, do subtítulo e do lead, as notícias também podem apresentar entretítulos ou intertítulos, que são palavras ou expressões curtas que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da
notícia. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo a minha notícia, e aí lá no meio da minha notícia, eu quero relatar um fato importante, né? Para que a minha notícia, para que o meu texto não se perca, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um intertítulo, eu vou colocar um títulozinho ali no meio. Por quê? Porque aí o leitor, ele vai saber diferenciar, ele vai compreender que dali para baixo eu continuo falando da mesma notícia, porém eu vou mudar um pouquinho a trajetória dessa notícia, certo? Então vamos lá, ó. Fotos dos acontecimentos também podem aparecer nas notícias. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves chamados de legenda. Gente, não apenas as fotos vão aparecer nas notícias, né? Quando as notícias são televisionadas, por exemplo, o Jornal Nacional, muitas notícias, elas têm as imagens gravadas, né? Então, aquele repórter, ele vai até aquele determinado local e grava o que está acontecendo, né? Então, ele vai ter ali, a gente vai ter uma notícia gravada, tá bom? Aquela notícia, ela não vai ser só em forma de fotografia com legenda, vai ter alguém lá falando, certo? Tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa primeira aula de português do segundo bimestre. Prestem atenção, respondam as interpretações com calma, caprichem na letra, façam aquela letra assim linda. Poxa, tia Débora vai amar minha letra, tá bom? Façam uma letra bem bonita, caprichem e até a próxima aula, tá bom? Tchau, galerinha, fiquem com Deus.